Deixa-me dar aí a introdução. Ei, tira só os sons. Desculpa. Foda-se. Mesmo só para chatear um gajo. Yo, como é que é, pessoal? Estamos aí, Maçã Podre, o vosso podcast usual, com conversinhas de merda. Conversinhas que, no fundo, dizem muito sobre a realidade do mundo e sobre a nossa própria realidade. Conversinhas que não interessam nem ao menino Jesus. Até porque isso depende se és religioso ou não, se acreditas. Bem, hoje vai ser um podcast um pouco diferente. Tenho, não um, mas sim dois convidados. O primeiro não é bem convidado, é um sidekick. Bruno, designer e palhaço em horas vagas. Olá outra vez, pessoal. Cá estou eu. Sim. Ele vai ser o meu sidekick desta emissão. Tenho também o meu convidado desta semana, o grande Carlos Sousa. Boas. Antigo-concorrente da Casa dos Segredos. Não, estou a brincar, pessoal. Carlos Sousa. Não, antigo corredor de rally. Introduz-te às pessoas. Apresenta-te. Sou o Carlos Sousa. Tá bom, mano. Pronto. Está-se bem. Está-se bem. Pá, o Carlos é um gajo que eu trouxe aqui porque ele tem opiniões muito fortes. Ele sente coisas muito fortes no íntimo dele. É uma pessoa muito forte. Ele sente sentimentos. Oh mãe, faz rodadas para a malta. Exatamente. E portanto, o primeiro tema que eu gostava de trazer à mesa não é absolutamente nenhum. É porque eu quero que o meu convidado comece. Pá, o que é que tens aí para dizer à gente? Lembro-me, por exemplo, de ontem que vi um documentário que achei bastante interessante sobre as... Está a falhar. Brancas. Não me lembro da palavra, ou seja, Não se lembra da palavra. é fodido. Vamos fazer um compasso de espera. Como é? Tu viste um documentário ontem de uma coisa da qual não te lembras e que gostavas bem de falar agora. Yeah. Isso faz bem sentido no teu mundo. Não, é que eu literalmente não me lembro da palavra. É assim, basicamente foi por causa do que aconteceu com o Volkswagen no ano 2016. Que eles foram penalizados pelo governo dos Estados Unidos, certo? Estás a falar das emissões de carbono, não é? Não propriamente de carbono, mas de gases NOx. Dióxido de carbono, não é? Não. São óxidos de azoto. Só uma parte. Este gajo anda em bioquímica. É normal que eu e o meu sidekick nesta conversa, a gente vai aparecer uns burros de merda. Sim. É bem normal que isso aconteça. E não é de todo mentira. Nós somos de facto uns burros de merda. O nosso convidado é bem inteligente. Nem por isso. Me explica mais que eu estava a curtir. Basicamente os dióxidos de azoto que são muito mais prejudiciais do que CO2 ou o monóxido de carbono também, e são o principal fator do smog, sabe o que é o smog, sim. Já agora pode haver gente burra a ouvir isto, vamos explicar o que é o smog, né? Pronto, o smog é o dragão do Hobbit. Pode haver gente burra e não saber, estás a ver? Não, o smog é um fumo tóxico que nós vemos, por exemplo, na China, certo? Sim, e já teve também, já houve bastante nos Estados Unidos, embora eles tenham conseguido reduzir isso bastante. Sim, isso é um fenómeno bem lixado, porque é uma cena tipo, que é mesmo dos gases poluentes na atmosfera. Sim, literalmente são só gases tóxicos. A maior cidade, já não. Tem isso. Os Estados Unidos? Não, há um ainda pior. A China? A China é pior, sim. A China é muito pior. Tens imagens, há uns anos que tu vis aquilo, as pessoas andavam com máscaras e... Vocês ouviram falar da história de um gajo que andou com um aspirador na rua, na China, tipo a aspirar o ar tóxico e fez um tijolo com toda a merda do ar? Sim, eu porque são partículas pesadas. Exatamente, ele conseguiu fazer um tijolo, uma cena física, de toda a merda que estava no ar. Eu achei mesmo isso bem nojento, estás a ver? Porque isso é o que tu respiras diariamente. Exatamente. Mas ias dizer-me do smog, sim. Basicamente são só gases tóxicos que se mantêm baixos na atmosfera, sendo gases pesados, mantêm-se numa atmosfera baixa e basicamente nos Estados Unidos eles há uns anos começaram a aumentar as leis em relação aos gases libertados pelos carros, nomeadamente, noutras coisas também, mas nos carros principalmente, sendo os maiores contribuidores desses gases.
E portanto o que os gajos da Volkswagen faziam era, vocês sabem que quando um carro sai de fábrica tem que ser testado para ver se está dentro dos parâmetros de libertação dos gases. Se não está a ultrapassar aquele limite de libertação de gases, sim. E aqueles testes são produzidos literalmente em laboratório, eles levam os carros para lá. Os carros estão estacionários, têm um motor ligado e estão a andar naquelas. Aquelas cenas para ver a aceleração e essas cenas assim. Yeah. Eles metem-nos nisso com um tubo ligado ao tubo de escape e os fumos vão diretos para uma máquina que analisa. Que analisa está a enviar demasiados gases tóxicos para a atmosfera. E o que o pessoal na Volkswagen fez foi meter um dispositivo ligado ao motor, não sei onde, mas pronto. Isso é um bocado mais à parte, já mais mecânica, que eu não faço puta de ideia. Ok. Posso ser palavrões aqui, por acaso? Estás à vontade, caralho. Pronto. Tranquilo. Estás à vontade, Carlos, caralho. Estás à vontade, senhor caralho. Foda-se. Vamos só dizer alguns palavrões? Não. Filha da puta. Quando é lavado em sabão. Cabrão de torresmo. Que puta de mamas. Bem, acho que é esporradela nas ventas. Bem, acho que chega. Pasta dentífrica. Esporradife. Bem, se calhar... Esporradife. Bem, se calhar é melhor continuar. E assim podemos ver o nível da deficiência. Neste momento os intelectuais estavam a prestar bem atenção ao Carlos a falar. Neste momento, tipo, mudaram de aba de separador no YouTube. Literalmente. Isto porquê? E possivelmente tiraram a subscrição. Com licença, senhor. E porquê? Como a gente disse ao início, a gente não somos bioquímica. Ou seja, somos uns grandes burros do caralho. E há coisas que ele está para aqui a dizer. Pá, isso são que eu não palavras percebi tuas. Caralho. São palavras tuas, meu. São palavras tuas. Eu não sou um burro do caralho, eu sou só burro mesmo. O meu caralho é bem inteligente. Eu não sou burro do caralho. Não, o meu caralho. Yeah. Não tem caralho, só precisa de saber onde entrar. É verdade. Olha aqui uma coisa engraçada. Quando tu dizes assim, como é que é? Vai continuando que eu vou-me lembrar que isto aqui vocês vão se rir desta. Mas deixa eu explorar esse tema que vai ser fixe. Os gases, pá, peço desculpa por esta interrupção de merda. Estás a falar desse teste que se faz nos carros, sim. Não, espera aí. Lembrei. Foda-se, mano. Mano, há pessoas a ver isto sedentas de informação. Verdade. Quando tu dizes assim, meu grande é paneleiro, não é? Quando tu dizes, quando te referes à tua namorada, o que é que dizes? Pá, eu normalmente não costumo chamar esses nomes. Não interessa, quando estás a falar com alguém, estás a ver? O que é que dizes? Quando te referes à tua namorada? Diga a minha namorada ou a minha dama. Então porque é que o paneleiro é teu? O meu ganda paneleiro. É um bom tema, mas acho que podemos explorar isso mais para a frente. Não, continua. Continua com os gases. Eu depois tenho uma pergunta para te fazer em relação a isso. Achei bem interessante este tocar neste assunto. Continua. Pronto, basicamente eles metiam um dispositivo que detectava quando o carro estava estacionário, ou seja, era quando estava a acontecer o teste. Porque não estava ninguém no carro, não havia movimento do volante e portanto o dispositivo conseguia detectar isso. E fazia com que as emissões fossem menores. Reduzia as emissões. Durante esse período de tempo. Contudo, e pronto, os carros durante vários anos estavam a passar nesse teste, estava tudo dentro dos limites. No entanto, houve um momento em que um certo grupo decidiu fazer outro tipo de testes, nomeadamente testes mesmo em estrada, com dispositivos portáteis. Sim. Fizeram estes testes e repararam que as emissões aumentavam para cerca de 40 vezes as emissões normais nos testes fixos. Isso é interessante, meu. Isso é muito interessante. O mais engraçado disto tudo é o Achas que isso foi maniatado? Tipo, de forma tipo, as máquinas eram feitas para de propósito para deixar passar? Sim, era mesmo porque é assim, teres um sistema que consiga reduzir as emissões é extremamente dispendioso. Não só em pesquisa como nas peças que são necessárias. Sim, na cena do research mas tens de ver uma coisa. Os carros ao longo do ano são menos poluentes, têm evoluindo, temos poluição. Era o que supostamente eles diziam. Não, é o que tem acontecido. Ou
Se tu puseres um carro ao lado, por exemplo, um carro Sim, velho eles têm. ao lado do outro, claro que o carro velho vai poluir muito mais. Sim, isso é que aumenta a tecnologia dos motores. Os motores são melhores, são. Tens outras peças que para dar, também Sim. não sou mecânico e não sei, mas sei que existem, neste caso muitos carros velhos não têm. Os catalisadores. Pronto, catalisadores. Catalisadores no tubo de escape. Isso tudo permite que polua menos. Claro que poluição vai sempre haver. São os únicos carros que pouco poluem, que eu saiba, são os eletrónicos. Sim, Mas tens uma poluição associada porque para produzir energia elétrica, uma grande maioria ainda vem de centrais termoelétricas onde se usa carvão. Olha, é uma mas- cena que eu mas nunca tens tinha que ver. pensado, por acaso. E é uma conversa que eu nunca tinha tido, e por isso é que é bem fixe ter estes temas. Yeah. Porque tu consegues chegar tipo, para respostas que não tinhas antes, que não te importas tanto, e é bem fixe, meu. Mas fomos a ver assim, somos a ver nesse meio, então, imagina assim, tens milhões, fazendo assim, 1 milhão de carros de gasolina e 1 milhão de carros elétricos. Quem vai poluir mais? Sim, acaba por ser os carros a combustível. Lá Claro. está. Isso é óbvio. Não é? Yeah, Se é rentável ter um carro elétrico, pá, para mim eu acho que não. Epá, eu por acaso, em relação a esta cena do ambiente, estás a ver, até tinha uma pergunta para ti, porque tu começaste com este assunto e eu queria saber a tua opinião sobre isto. Agora, recentemente, com a eleição do Donald Trump, houve a questão dele sair da Sim. cena de Paris. É um dos 3 países mais poluidores. Não, que não pertencem À cena de Paris, Sim. né? Como é que se qual é o nome certo disso? É a Convenção de Paris? Penso que sim. Convenção de Paris, né? Uma coisa do género. É assim parecido. O que é que tu achas sobre isso? Achas que os países deviam estar preocupados com o ambiente, ou achas que é uma cena que estão a exagerar muito? Ou se por outro lado ainda achas que já não há volta a dar, estás a ver? Que já estamos tão mergulhados na merda que já não tens volta a dar nisto. Eu acho que ainda há uma volta a dar, porque nós, lá está, mas é se nós evoluirmos bastante, se nós pararmos de pensar, Desta forma tão em sociedade, né? De uma forma tão industrial. Não, eu acho que o problema não é isso. é mais o dinheiro, A parte financeira. a parte financeira, sim. Porque tu para mudares essa mentalidade tens que investir. Sim, e Tens ninguém que quer investir investir. e não é pouco dinheiro. Yeah, Tens que tens razão. investir bué dinheiro. Tens razão, yeah. E isso, Claro claro que o Estado não vai querer investir tanto dinheiro. é bué caro seres bom para o ambiente. Claro, Yeah. estás a ver? Yeah. Mas lá está, por Claro que é isso, uma coisa a bom a longo prazo, estás a ver? E se calhar até ias gastar muito ao início e depois que se calhar ias estabilizar, mais que agora, né? Porque tu tens de estar sempre a arranjar medidas de prevenção da poluição, estás a ver? São pequenos gastos sempre. A longo prazo, Sim, claro, a longo vai ser- prazo. é a mesma coisa que Vai comprar ser uma bastante casa. mas por um lado, se fores a ver, depois os riscos que tens associados à poluição, tens muito mais pessoas com doenças, seja cardiovasculares, seja pulmonares, Mas aí entras no tema. mas aí já vais ter que fazer um investimento, porque todos os Estados têm um sistema de saúde, Saúde, sim. e os Estados vão acabar por estar a investir muito mais a longo prazo nisso do que se investirem na tecnologia agora para combater. Claro, mas é uma cena gradual e que vai demorar muitos anos. Isto é E igual- nós hoje vivemos na indústria do hoje. Isto é a gente quer as coisas hoje, estás a ver? É como comprar uma casa. Comprar ou alugar. Tu se alugares uma casa durante, imagina que vives 70 anos. Tu em 70 anos, se tiveste para pagar a renda, vais gastar mais dinheiro a estar a pagar a renda todos os meses, água e luz, do que comprares uma casa. Porque tu em 70 anos, pá, Sim, a provavelmente questão vais é que pagar tu uma hoje não casa. tens dinheiro para comprar uma casa, estás a ver? Se calhar tens dinheiro para alugar. Não, tens pensado de outra forma. Por exemplo, imagina que tu alugas uma casa, 400 euros por mês. Sim. Tu aí ires buscar um empréstimo, tu nunca vais pagar 400 euros por mês. Vai não. Por causa Vai não, do tens empréstimo razão. que diste. Por acaso, Agora, é verdade. só há um senão, é se deixas de ter trabalho. Se deixares de ter trabalho, podes deixar a casa onde estás alugada. Exatamente, Estás a pagar, se podem deixas de tirar. trabalho, deixas de ter fonte de rendimento para sustentares aquele investimento. Claro. Mas isso para mim, eu continuo, pá, tal como ele disse, né? Se investir agora, a longo prazo é sempre melhor. Mas lá está, Yeah, nós yeah. vivemos numa sociedade que é o termos o prazer, termos tudo na hora. Não queremos- Exatamente, é muito instantâneo e tudo, não é? É instantâneo. Nós- Isto nós até vem vivemos agregado numa às sociedade redes de prazer sociais. instantâneo. Exatamente, isso até vem agregado tipo ao que é que os putos querem hoje, as redes sociais, as cenas de hoje, e é agora e vai deixar de estar disponível daqui a 24 horas, estás a ver? Só para arrematar este assunto, gostava que tipo, pá, não precisas dar uma grande opinião, mas tipo, basicamente o que é que tu achas do Donald Trump? Como é que viste a eleição dele? Estás a ver? Qual foi a tua opinião sobre a eleição dele e agora passado um ano de mandato, o que é que tu achas que pá, como é que tu estás a ver o mandato dele? Estás a ver? Se achavas que era pior, se achavas que era
Melhor? É assim, logo de início eu estava com muita gente, que era ele não vai ganhar. Mas Pá, eu por acaso- a verdade é que ele fez uma campanha bastante boa, que não veio propriamente dele, veio de pessoas a quem ele pagou. Boa em que sentido? Boa em que ele conseguiu ganhar. Magnetizar as pessoas para votar nele. Sim. Não boa em termos de ideais. Ser chamativo, sim. Sim. Ok. Porque lá está, ele aproveitou-se muito. Não, eu perguntei isto porque há muita gente que concorda com os ideais dele, estás a ver? E há muita gente que discorda. Mas Normalmente os conservadores e os liberais entram muito em conflito, estás a ver? Normalmente os liberais quase que é morto ao Donald Trump. E os conservadores acham que ele é tipo a personificação da ideia deles. ele é a personificação da América. Yeah, é um bocado. Literalmente. E é por isso que ele ganhou, né? É isso, é o facto de ele ter abordado principalmente A questão racial. a questão racial, porque lá está. Na América, eu não sei das estatísticas sobre isso, mas é uma opinião minha, existe imenso racismo, na minha opinião, mais do que em muitos outros sítios. Existe porque eles ainda são uma sociedade um pouco. Em algumas coisas são muito liberais, mas eu noto que o americano em si é muito conservador. E depois nós temos que ver uma coisa também, que é aqueles, são 50 países juntos, não é? São 50 constituições diferentes, regidas por uma, mas que há muitos estados, os estados que votaram no Donald Trump são estados do countryside, que é tipo, estás a ver, não é cidade. Mas uma coisa que é engraçada, os Estados Unidos da América hoje em dia vai lembrar a Alemanha do Hitler. Em termos de nacionalismo, mas muito menos, sim. Sim, muito menos, porque aquilo Isso é outro tema que dá bem conversa, por acaso. Aquilo era só alemães e tinham que ter aquelas definições todas de cara, etc. Devemos trazer isso em um podcast também. Temos Tema que do ir nazismo. Hitler. O Hitler não era... Dessa altura eles chegavam. Não, pera, dessa altura não. Esquece, estava Não, ali estava a dizer, para o outro lado. e o Hitler nem sequer era um alemão perfeito. Porque ele também vem num seio judeu. Bem, Mas pessoal, estava a dizer uma coisa sim, diz. por causa disso da poluição. O Carlos, que para quem não sabe, é lentejano. Racismo já. É bem Não, provável não. que se note Pelo sotaque. Achas muita diferença daqui, tu estás no Alentejo, maioritariamente, para Lisboa e Isso é um bom cidades tema. grandes? Vamos explorar isso. Quais são as maiores diferenças que tu sentes nisso? É assim, eu não tenho grandes experiências em Lisboa. Não, mas às vezes que lá foste, que já foste àquele lado, notas muito diferente no ar, No ar e não só em mesmo nas termos pessoas. Sim. É assim, estás a querer falar em termos do tema que abordámos? Do que abordámos. Eu quero saber do que abordámos. estás a ver? Eu gostava de saber um bocadinho. Eu gosto de saber isso, mas também quero saber um bocadinho de tudo. Quais são as grandes diferenças que tu notas entre as pessoas do interior e as pessoas das cidades grandes, tipo Lisboa? Então, Por exemplo, vamos abordar nós não somos de poluição. Lisboa, nós somos da periferia, né? Estamos na margem sul, é periferia. Mas acaba por ter o feeling de Lisboa, que é tipo sítio grande, é sítio central, estás a ver? Claro. E eu chego aqui ao Alentejo e noto bem diferenças. E gostava de saber, no teu caso, como és ao contrário, quais são as grandes diferenças que tu sentes? Tanto em termos do clima, do ambiente, como mesmo nas pessoas em si. Pus-te a pensar agora. É assim, em termos de pessoas, acho que isso é geral de grandes cidades, as pessoas não são tão. Como é que eu vou te explicar? Não há se calhar uma união tão grande, embora isso cada vez se perca mais também aqui, mas isso vemos muito em pequenas aldeias. Toda a gente sabe o que acontece, se acontece alguma coisa má, as pessoas tentam se unir para... Sim. Isso é bem verdade. Pá, eu dou-te um exemplo. Eu moro na minha rua, pá, tem prédios de um lado e do outro, né, como qualquer outra rua de lá, e eu conheço os vizinhos do meu prédio porque me cruzo com eles nas casas. E é porque eu moro num prédio de 3 andares. Estás a ver? Portanto, tenho um prédio que tem 3 andares, tem 6 casas. Neste 6, 7, 8 por causa do sótão. Portanto, moram ali 8 famílias. Estás a ver? Eu só conheço aquelas 8 famílias, eu não conheço mais ninguém da minha rua, porque as pessoas não querem saber, estás a ver? Eu já noto que os meus pais já estão muito mais atentos a isso, mas se eu venho aqui a ver, toda a gente conhece. Toda a gente se conhece e toda a gente me conhece. Não há tanta proximidade. E lá parece que as pessoas vivem muito tipo, pá, o dia de hoje já passou e não querem saber. Mas isso acaba por ser normal. Por acaso, tenho uma pergunta sobre isso, da União. Então as pessoas que vêm de fora para aqui, Estrangeiros para aqui.
Não é de outros estrangeiros, estou a dizer, nós de lá. Sim. A visão que eles têm de nós? Lá está, são outsiders, são sempre outsiders. Mas eu também noto isso- isso como isso. pessoal. Por exemplo, imagina que um gajo de Lisboa vai à margem sul. Eu sei que o gajo é outsider. Ele não precisa de me dizer. Eu sinto que ele é um outsider. E se eu for a Lisboa, eu sinto que sou outsider. Estás a dizer? Não sentes isso quando vais a Lisboa? Eu sinto bem isso, do tipo, eu não pertenço ali. Estás a ver? Basta, às vezes o simples facto de eu passar a ponte, já é outra cena, meu. O ar já é diferente, já tem. Estás a ver? Um gajo está no trânsito em Lisboa, aquilo é diabólico. E tu chegas à margem sul, estás no eixo norte-sul, passas a ponte, mal entras em Almada e começas a ver o Almada Fórum ali, estás a ver? É logo outro feeling, não sei, eu sinto isso. Agora em cerca da polícia, o que é que tu quando vais para lá, sentes diferença no ar, sentes alguma diferença? É assim, nós não temos essa sensibilidade e Lisboa não é das cidades mais poluídas. Embora, claro, comparando a zonas rurais, claro, tem muito mais poluição, há muito mais Eu trânsito. noto, meu. Por exemplo, eu noto, eu que sou de lá, até da margem sul tem menos poluente que Lisboa, eu noto grande diferença no ar aqui e do lá, E tu moras numa zona ainda menos industrial do ainda que eu. menos que ele. Mas também tenho uma coisa a acrescentar que é... Eu não tenho grande sensibilidade, por exemplo, olfativa, se calhar vocês têm melhor do que eu e conseguem notar muito mais, se calhar, o cheiro da gasolina Não. queimada numa zona muito mais, com muito mais Se trânsito. calhar sabes Nem o que é? isso. Se calhar nós estamos habituados a esses cheiros e aqui não os sentimos. E tu como aqui não estás habituado a esses cheiros, se calhar não vais estar tão atento lá. Mas- É mais fácil sentir a falta de algo do que está ali algo a mais, acho eu. Não, é bem assim. Por acaso, quando chego a um sítio em que há um cheiro muito característico desse sítio, costumo notar Notas bastante. logo? Sim. Às vezes não é o cheiro, é o peso do ar. Eu sinto que o ar é muito mais pesado. Eu chego tipo do trabalho, mal estou assim na estação, tenho uma churrasqueira ao pé de casa, tenho bué de cenas, já estou a ver o fumo no ar e já estou a sentir aquele peso, estás a ver? Às vezes parece que o nevoeiro nem sequer parece que é artificial, estás a ver? Mas há uma cena Smog. diferente. Smog, Eu mesmo vivendo numa, não sei como a área dele, né? Que a minha área também já foi Pá, daí o shout-out à tua área. de Firmão Ferro, Sabem 265. Vocês sabem como é que é? Yeah. Redondos. Apesar de ser mais parecido com o campo, estás a ver? Mesmo lá eu não sinto tanta paz no ar, estás a ver? É uma cena tipo esquisita, tipo. Mas aqui tipo, há bué paz no ar. Quando eles levantam as pás. Yeah. Estás a ver? Estão a trabalhar no campo e levantam paz. Bem paz, vejo bem da pedras a voar. Não, é mais enxadas, pelo amor de É Deus. enxadas, Enxadas. Mas vale uma mão enxada que uma enxada na mão. E sempre venho para aqui e sinto uma paz confortante que não Yeah. sinto lá, estás a ver? Eu concordo. Parece que tudo relaxa em mim. Estás a Eu ver? concordo. Mas é um ambiente muito mais relaxado, isso é normal E transmitir. mesmo o isso. ritmo, né? O ritmo de vida. Sim, tipo, sim. Eu noto muito é o ritmo. Tipo, Mas, no dia, tipo, mas na cada boa. vez mais está a perder. Achas? Aqui nesta zona? Aqui, Acho que as pessoas estão a viver mais rápido. nem Espera aí, tanto. temos de taxar também à zona onde é que estamos, não é? Já agora, pessoal, sabem como é que é Alentejo, Tremoz, Veiros. Vocês sabem que a gente não está a brincar, a gente está em todo lado, meu. Qualquer dia vamos gravar aí mais podcasts em outros sítios do país. Na Somália. Neste momento, Somália, sítios do país, tipo a Somália, estás a ver? Pá, pessoal, sabem como é que é? Veiros, vão só no Google Maps, pesquisem Veiros. Acho que há Veiros noutro sítio, mas caguem só nesse sítio. É o Veiros mesmo de Tremoz. Shout out dado. Carlos, podes prosseguir. Mas o ritmo de vida é bem diferente. Porque eu noto tipo, as pessoas lá para ir para o trabalho, tipo, é uma. Pá, as pessoas estão lá todas apressadas, parece que não têm tempo para ouvir nada. Mas E aqui eu noto que é uma grande diferença. Mas aqui também já se começa a notar. Talvez aqui em Vejo nem tanto, mas em Estremoz já se nota um bocado. Em Évora nota-se ainda mais. Em Évora nota-se bem, já estive em Évora e nota-se Em Évora é uma coisa que... Não se nota tanto quanto na minha zona, mas nota-se bem. Muito mais do que aqui. eu ia fazer referência a outra coisa e agora barrou-se-me por completo. Mas podes divagar, meu, sobre este assunto. Foi o Bruno que introduziu o assunto. Não, a gente introduziu este assunto porque para mim faz-me bem confusão isto. Tipo, noto grandes diferenças daqui para lá mesmo nas pessoas. Também tens que ver uma coisa. Lisboa foi das primeiras zonas do país a ser industrializada. Assim. Uma grande cidade. Enquanto que cá, se calhar... Agora não estou a ver propriamente tantos, mas, tu vês... há menos de um século que não tinhas, a maior parte das zonas não aqui não tinhas tinha sequer indústria. uma estrada de asfalto. Não, que eu estou a falar, tipo, em termos de fábricas aqui também há algumas, a forma de trabalhar é totalmente diferente da forma de trabalhar lá nas fábricas. E se calhar até mesmo, nos mesmos valores de produção, aqui trabalha-se a um ritmo diferente lá.
Lá é tipo, mais o aquela lucro instantâneo, pressão, né? aquela pressão, aquela cena de bem rápido, Mas bem rápido. uma fábrica Tu é vês uma aqui- fábrica, tens o mesmo estilo de produção. Mesmo estilo, mas não estou a falar do mesmo estilo, as pessoas a trabalhar aqui, eu não estou a dizer que não estejam aptas para trabalhar rápido como nós, de lá, mas trabalham a um ritmo mais lento e conseguem fazer mesmo que nós lá estamos a matar-nos. Eu acho que isso tem a ver também com como tu estás a trabalhar. Às vezes trabalhas feliz, estás mesmo sem pressão e fazes as cenas bem. Sim, isso é como em qualquer trabalho. Eu até ia-vos dizer isto. Esta questão do ritmo de vida, eu notei isto porque eu fui ao Porto no ano novo. Estive lá no Porto, nunca tinha ido uma vez ao Porto, uma visita de estudo, mas não deu para ver a cidade. E desta vez eu consegui ver mesmo a cidade, estás a ver? Tipo, perceber como é que se vive ali. E sendo o Porto a segunda maior cidade do país, eu estava à espera ainda de mais ritmo do que aquilo que eu vi, porque eu estou muito habituado a Lisboa. E Lisboa é um ritmo frenético, estás a ver? E no Porto eu notei que as pessoas, é o mesmo ritmo também agressivo, mas as pessoas são muito mais tranquilas. E são muito mais simpáticas e atendem-te muito melhor, estás a ver? Pá, eu não fui atendido mal por ninguém no Porto, meu, é incrível. Tipo, Mas eu acredito nisso. Eu não tinha sentido isso ainda. Sinceramente, só de. Nunca tive a oportunidade de ir ao Porto, também gostava de ir lá. Um dia vais connosco e fazemos lá outro podcast só sobre o Porto. Gostava bastante de ir lá, mas só mesmo das imagens da cidade que eu vejo, nota-se que tem mais tranquilidade. Tem. E o Porto tem uma cena que Lisboa não tem, meu. É uma mística nas pessoas, meu. O Porto há uma magia ali nas pessoas, estás a ver? É como se eles não fossem parte de Portugal. Aquilo é a nação deles, estás a ver? Pá, eu sou do Porto. Os gajos são assim. Eu noto bem isso nas pessoas. Eles têm um bom orgulho naquilo, meu. E eu tenho bem inveja disso. E sabes porque é que eu curti disso? Porque eu sou da Margem Sul e o Bruno está aqui e vai concordar comigo. Nós na Margem Sul temos esse orgulho. Que os portistas têm, estás a ver? Aquele orgulho. Pá, és de Lisboa? Não. Sou da Margem Sul. Nós temos esse orgulhozinho no nosso ego, estás a ver? E depois temos outra cena muito importante. Quando sabes que a Margem Sul, apesar de ser grande, não é? Há sítios que nós que estamos mesmo na Margem Sul não consideramos que seja Margem Sul. Imagina pessoas, pá, não sei dizer sítios assim. Não, é porque Margem Sul é um state of mind, quase. E quando imagina que foi uma pessoa que diz lá que é da Margem Sul, sendo, apesar de estar ali plantado na Margem Sul, né? Diz que é daquela, Setúbal, por exemplo, que diz que é da Margem Sul, até a gente próprios ficamos chateados. Por exemplo, que não é Margem Sul. Já agora deixa-me só dizer uma cena, pá, pessoal de Setúbal, não fiquem chateados. Eu curto bem de Setúbal, já passei muitos bons momentos em Setúbal. Setúbal é grande cidade. Um amigo meu aí, Johnny, peço-me imensa desculpa, sei que tu és de Setúbal. Pá, mas a verdade é esta. E a minha questão até é: Pinhal Novo é Margem Sul? Não. Mas está no limite, porque eu considero Quinta do Conde ainda Margem Sul. Quinta do Conde é Margem Sul. Mas porquê? Se é só uma barreira física, estás a ver? Quinta do Conde pertence a quê? Não, de Quinta do Conde, alguma parte já pertence a Sesimbra. Lá está. Sesimbra é Margem Sul. Epá, não sei, é uma boa pergunta. O que é que tu achas, Carlos, que não percebes nada disto? Não faço Sesimbra para mim não é Margem Sul. Sesimbra não é? Para mim não é Margem Sul. Pois, porque acho que Margem Sul é o state of mind, é como as pessoas agem, e acho que Sesimbra já são muito diferentes. Já são fora. Mas eu vejo muita gente de Quinta do Conde que ainda pensa como nós. Eu acho que tem a ver também com a cena de bairro, estás a ver? Há muito bairro, por exemplo, Almada, Cacilhas, Almada, Corroios, Amora, Seixal, que é a nossa zona, né? Essa zona é muito bairrista. É muito bairrista, as pessoas, tipo, é como um Alentejo, mas em grande proporção, estás a ver? Tens muitas casinhas e prédios antigos. Tu moraste em Cacilhas até. Sim, moraste. Pronto, e tu sabes o que é isso, aquela vivência, mercearia no fundo da rua, tal e qual como aqui. Só que é muito mais gente, estás a ver? É como se multiplicasses. E eu acho que isso é Margem Sul, esse espírito que tu não tens em Lisboa. Tu queres um bife, vais ao Colombo, estás a ver? E eu quero um bife, eu vou ao talho da minha rua, estás a ver? Lá está, é mais estratificado pelas zonas de bairro. É mais. Também percebo essa cena. É mais. Embora em Lisboa também acabes por ter certas zonas que o pessoal também fica muito pela cena do bairro. Eu vejo isso com um amigo meu ali da universidade, que ele quando fala disso também vê-se mesmo, também tem aquele orgulho, o meu bairro. Sim, eu acho que Margem Sul não é um espaço físico, estás a ver? Tipo, não é... Um estado de espírito. É mais um estado de espírito. Fogo, esta conversa está a ser bem parecida com uma conversa que eu vi já num podcast aí na net, mas que se lixe. Mas é mesmo verdade, meu. Tipo, o Margem Sul é tipo sentir-te outsider. Mas aí tens orgulho em seres outsider, que é o que eu sinto no Porto. Mas pessoal, boa conversa, estou a gostar. Tinha só aí um tema, se queres dizer mais alguma coisa sobre isto? E por acaso estava para dizer, Estás à vontade, em mas isto é relação do a teu. essa cena de
Margem Sul. Este ano foi para lá bastante pessoal para a Universidade de Évora, que é da Almada. Yeah. E quando tu falavas disso da Margem Sul, eles basicamente diziam que Almada é que era Margem Sul. Não, mas não é, meu. Mas não é, se tu fores ver. Pensa à Margem Sul. E se tu Sim. fores ver, tipo, a cena da Margem Sul começa já há muitos anos, né? Mas é muito proliferada essa ideia na altura que sai, em 93, quando sai uma coletânea de rap, que é o República. Estás a ver? Que tem o Boss AC, Black Company e L&M, tem boas bandas, estás a ver? E aquilo é uma coletânea que a maior parte dos artistas são da Margem Sul. E a capa do CD é tipo um desenho do mapa de Lisboa e da Margem Sul. Estás a ver? E tem tipo assim uns raios nas zonas onde há rappers. E está lá tipo no Margem Sul, Corroios, Foz da Amora, a nossa zona, estás a ver? E Lisboa também. Então aparece bem aquela cena, do rio a dividir-nos, tipo Margem Sul, estás a ver? Claro que isto é um conceito que já existe há muito tempo, mas eu acho que a música rap também foi bem importante na cena da disseminação, de criar a identidade da Margem Sul, estás a ver? Acho que foi bem importante essa cena. Mas eu acho que a Margem Sul não é uma cena física, acho que é tipo, seres um outsider, é tipo a cena underground, da cena. Mas boa conversa. Pá, eu queria trazer aí um tema também, é um tema um bocado mais soft, só para um gajo também chilar um bocado. É um tema um bocado mais soft. Eu vou dar-vos isto vai funcionar assim, eu vou-vos dar a minha experiência e vocês contam a vossa. Tá bem. Pá, é assim, uma vez um rapaz com uma pila bem grande abordou-me. Estou a brincar, isto nem sequer aconteceu. Não, vá. Mas a mim também, por acaso. Sim, fui eu, mano. Sério? Fui São eu. diferentes. Tu é diferente. A tua pila continua pequena. Espera aí, Continua só uma minúsculo. coisa, quando tu dizes abordar, Tem a ver com bordas. depois eu estava a pensar, estás a ver o abordar dos navios? O abordar. Sim. Sim. Pronto, basicamente. Abordar um tema, falar do tema. Sim, ele percebeu, ele estava. Não percebi. Percebi. Ele percebeu, ele estava só a ser. Ele além não percebe. Os alentejanos são mesmo atrasados, mano. Alentejanos não prestam. E agora Não, quem for nós- burro não vai nós- entender a ironia. Nós Pessoal, a minha somos- dama é alentejana, os meus pais são alentejanos, eu adoro o Alentejo, não me batam. Continuando. Eu ia vos dar um exemplo. Há pretos alentejanos. Eu acho que já há, meu. É uma boa pergunta. Os pretos têm uma voz muito característica, estás a ver? Não, isso é quando, por exemplo, nas nossas zonas, tipo, lá está a Margem Sul, nas nossas zonas há muita influência. São muito características. Será que existe um Blake a falar mesmo alentejano, que aquele sotaque alentejano? Epá, isso é uma boa Nunca vi. pergunta. É uma boa pergunta. Mas se eles. Mas imagina, acho que se imagina visse depois da também guerra. acho que se visse também não notava, porque lá está, tenho o sotaque alentejano. Mas imagina, mas isto é uma coisa cultural. Imagina que depois da guerra, o governo português, em vez de ter feito tipo bairros sociais para integrar as pessoas, tipo, depois daquela merda da guerra do ultramar, em vez de eles terem vindo para as zonas periféricas, imagina que tinham enviado os retornados para o Alentejo. Estás a ver? Possivelmente hoje o Alentejo teria tipo a cultura que nós temos na Margem Sul. É uma cena interessante. Estás a ver? Porque a cena dos blacks e das minorias foi na qual eu me incluo, porque o meu pai também está incluído na cena dos retornados. A cena é que eu acho que isso é que criou essa identidade também. Da Margem Sul. E aqui no Alentejo nós continuamos a ser muito portugueses, muito tradicionais, porque não tivemos contacto com a outra civilização, com outras ideias, estás a ver? Nós aqui no Alentejo sempre fomos os mais atrasados. Não atrasados mentais, mas... Dê-me só agora um silêncio para eu poder isolar esta frase na pós-produção. Ok, vamos continuar. Pronto, a experiência que eu vos ia dar não tem nada a ver com isto, mas bom debate, curti bem deste debate da Margem Sul e das periferias, é sempre interessante. O que eu vos ia dizer era, há coisas que nós achamos bué piada na vida, não é? Há sempre cenas que nós achamos bué piada. A coisa que eu mais acho piada na minha vida é momentos inconvenientes. Eu tenho estado a reparar nisto cada vez mais. Eu não consigo controlar o meu riso quando algum momento é inconveniente. Estás a ver? Quando, por exemplo, estás num café com amigos e chega um gajo e começa a gritar bué alto: então, seus filhos da puta, como é que é? Está tudo bem, caralho? Venham-me todos para a pila. Estás a ver? Um gajo que chega tipo assim, ninguém quer ouvir aquilo, estás a ver? Ninguém quer ouvir. Então o pessoal que está lá e que não nos conhece vai ficar a olhar de lado. E é mesmo bué awkward. É um momento super constrangedor para todos, estás a ver? Para quem está a receber a mensagem e para quem está a ouvi-la. E isso dá-me bué piada. Tudo o que é inconveniente dá-me bué piada. Tipo chegares a casa bêbado e a tua mãe perceber. É super constrangedor. Dá-me bué piada. Imagina tipo uma pessoa estar a evitar dizer uma palavra e tu dizes a palavra de propósito. Tem bué piada. A minha pergunta para vocês é, esta é a minha situação que eu acho bem engraçada. O que é que vocês acham bué piada? Qual é a situação que mais acham piada na vossa vida?
acaso acho que é um bocadinho isso, as cenas inconvenientes, estás a ver? Isso é sempre aquela cena que não estás à espera. Epá, eu não consigo controlar-me, meu. Tudo o que é inconveniente eu rio-me, é. Porque é uma cena que é inesperada. Ou seja, inesperada tu não consegues tipo, segurar a cena de rir. E tem a ver com ingenuidade. A pessoa que foi inconveniente, se calhar é ingênua para não perceber que está a ser inconveniente. Isso ainda tem mais piada. A gente, quando se vemos os dois a falar, e já aconteceu de algum assunto, rimos os dois, estás a ver? Mas se tiver lá a pessoa em casa, podemos falar, podemos falar um com o outro e só estamos só aquele riso tipo tímido. Ou escondemos. Ou nessas situações não dá para controlar, porque é uma coisa que estás normal, não é? Estás a ver o teu whisky, estás a ver o teu café e do nada parece-te um jingle qualquer, não é? A dizer essa merda, tu tipo, é inevitável, vais-te rir. Estás a ver? Pessoal, quer mandarem um ganda props ao Joãozinho, é um bacana da minha rua. Joãozinho, tu és o maior, meu. Tu és mesmo o gajo mais engraçado que eu conheço, porque tu és ingênuo o suficiente para não perceber que és inconveniente e quando percebes ainda ficas mais engraçado, meu. Pá, grande abraço, forte abraço, Joãozinho. Alô, Etchi. Ok. Mas só queria dar este recado. E tu, Carlos, o que é que te faz mesmo não controlar o riso? Pá, há pessoas que é quedas. Há pessoas que tipo riem-se bem com vídeos de fails, estás a ver? Pá, também posso ser que também já ri. Sim, também já riste, mas eu já não acho tanta piada agora. Mas, por exemplo, se fores andar na rua e vês um puto a tropeçar e a cair trombas. Epá, eu vou morrer. Mas achas que isso tem a ver com a sensibilidade? Eu acho que não tem. Não tem a ver com a sensibilidade. A gente já deu. Sim, se primeiro fores a ver se a pessoa está bem. Não, mas não é vez por obrigação social. Tu tens mesmo que querer saber da pessoa. Estás a ver? Estou a dizer este caso, a gente já se riu, já fizemos piadas de várias doenças, não é por causa disso que não deixamos de ser sensíveis a isso, não é? Sim, claro. Não, por exemplo, o pessoal critica boi às vezes, a gente manda aquela dica, estás armado em autista, tipo, uma cena estás com síndrome de Down, aquelas piadas, tipo... Cenas à Messi. Cenas à Messi. Messi é um jogador de futebol argentino, não sei se vocês conhecem, o gajo não é muito conhecido, estás a ver, mas... E a cena é... isso não tem a ver com insensibilidade, meu, estás a ver? Acho que não tem mesmo nada a ver, acho que não. Se algum autista um dia precisar de ajuda, eu estou lá para o gajo. Isto pareceu bem mal agora de estar a dizer, não é? Não, mas eu não considero ser uma cena insensível. Também considero que é tu conheceres o teu sentido de humor e saberes jogar com ele. Estás a ver? Se eu conhecer um autista, vou ser autista com ele também, para ficar de cheiro ao nível dele. Estás a ver? Isto sempre é piada porque é super inconveniente. Mas Carlos, digamos que também não estás muito longe disso, desse espectro. Sim, eu sou autista mesmo. Podes dizer mais uma vez, agora em silêncio? Eu sou autista. Acho que agora notou-se, pelo menos. Mas e tu, Carlos, o que é que te faz mesmo rir? E às vezes até ficas tipo, o que eu estou a perguntar é aquela cena que te faz rir, que às vezes nem deves rir, estás a ver? Mas não consegues controlar. Sim, por acaso, sinceramente não estou a conseguir encontrar um exemplo, porque acho que até consigo manter um bocado o controle. Controlas muito o teu riso, às vezes? Sim, bastante. Tento controlar bastante. Tens um filtro social às vezes em certas situações. Sim, mas isso é mesmo do facto de eu ser como sou. Como é que tu és, Carlos? O que é que dizem os teus olhos? Mas que situação é que tu achas mesmo boa piada? Isto diz muito sobre as pessoas. Mas está, e acho que isso acaba por dizer que eu sou um gajo bastante antissocial. Porque... Mas está, eu tento guardar muito para mim. Não gosto de mostrar as coisas. Mostro com vocês, pronto, são bons amigos. Mas em outras situações sociais, com pessoas mais conhecidas, na rua, tento ter um bocado de controle. Ok. Mas se não tivesse esse filtro, desse controle, eu quero é que tu me enumeres uma situação para que tu não consegues não rir, estás a ver? Aquela cena da ultimate joke, estás a ver? Podem dizer muitas piadas, mas há uma que tu vais rir. Eu não consigo encontrar mesmo. Será que, por exemplo, já há muito tempo que isso não me acontece. A sério? Há muito tempo. Então olha, pessoal, isto não tem nada a ver com o podcast, mas eu vou contar uma anedota ao Carlos. Pá, que eu tentei não rir e não consegui. Isto para mim é a melhor anedota do mundo, desde que o mundo foi inventado por Deus, há bem anos atrás. Eu vou apostar que não vais conseguir com que eu me parta a rir. Tá bem. Então pronto, estão preparados, não é? A anedota é: estão dois amigos a falar. E um pergunta: ouve lá, o clitóris é à frente ou atrás? E o outro responde: estás parvo, meu. O clitóris é à frente. E o amigo responde: foda-se, queres ver que anda meia hora a limpar uma hemorroida? Ok, essa é boa. Não me parto a rir, mas sim. Não, é aquela que tu não queres desmanchar-te, mas vai-te desmanchar esta piada. Não, essa é bastante boa. Faz-me uma pergunta.
Nunca vos aconteceu acontecer algo que, pá, não é motivo para rir, de rir de ninguém, estás a ver? Mas quando tens o teu humor negro e tens essa merda toda e não consegues conter o riso e riste. Num momento que não devias rir sequer. Mas acontecerá algo a uma pessoa e é que eu não devia rir. Yeah. Não, já me aconteceu boas vezes. Como é que achas que as pessoas olham para ti? Pá, e assim, eu vou-te ser sincero, eu tenho muito filtro social que o Carlos está a falar. Eu consigo não rir. Mas depende, se eu estiver num grupo de amigos eu estou-me a cagar, eu vou rir. Agora imagina que estou num casamento e uma velha... Pá, eu às vezes vou fazer casamentos na cena da fotografia, com o meu patrão. E imagina que estou num casamento e a velha, que é a mãe da noiva, cai na piscina e esbardalha-se toda, mano, pá, é um bocado difícil, mas eu vou ter aquele filtro de não me rir. Mas acho que é piada. E acontece muitas vezes as pessoas terem essas cenas. Por exemplo, eu tive uma com o meu irmão era novinho. Partilha, Bruno, tu estás Foi engraçado. mesmo a querer partilhar. Ele estava à mesa e virou-se para mim e disse puto. E ao meu lado estava a minha irmã. Não é? Quando tens 7 anos ou 6, é engraçado, não é? Então, ele olha para mim e diz puto, olha para a minha irmã, fica a pensar e diz ó puta. Foda-se. Eu não deveria rir, não é? Por causa Estás a ver? É isso que eu acho bem piada, porque foi super inconveniente, meu. Ninguém queria que ele dissesse isso. Isso Aconteceu-me já ao telefone com uma amiga. Então, partilha. Eu estava, por acaso, era um momento em que eu estava assim um pó embriagado. Bêbado, portanto. E estava a falar com ela e lá está, eu ia dizer, porque eu tenho boa mania também de dizer puto. Puto, não sei o quê. Sim, e ia a dizer qualquer coisa e lá está, começa a frase com puto, só que como ela é rapariga, eu comecei assim a pensar e na minha bebedeira sei mesmo puta, fiz mesmo tipo aquele tentar puta. Senti-me extremamente constrangido, né? É bem lixado. Às vezes sai mesmo, né? Já uma vez à mesa com os meus pais, meu, estamos a falar de um assunto qualquer, do governo e o caralho, eu adoro política, meu, estou sempre a falar de política com os meus pais e sai-me foda-se, estes gajos são mesmo foda-se, meu, sai-me foda-se à mesa e eu tenho uma educação que é tipo, eu não digo as neiras à frente dos meus pais por uma questão de respeito, estás a ver? Sai-me foda-se à mesa. E o que acontece? Os meus pais ouviram, né? Eu disse foda-se. Tipo, só que os gajos tipo, ficaram naquela, não vamos dizer nada. E o merda, que era a palavra merda, era uma cena que eu também tentava não dizer à frente dos meus pais. E agora, como isso foi acontecendo naturalmente tantas vezes, tipo, isto é uma merda, estás a ver? Tu dizes merda de qualquer cena, é uma coisa banalizada, é uma palavra banalizada. A maior parte dos palavrões já... A merda está no dicionário. Está no dicionário na cabeça de muita gente também. E eu então comecei a dizer merda à mesa tipo com os meus pais, por isso, estás a ver? Porque foi ao longo do tempo foi se tornando legítimo. Mas é momentos constrangedores. A primeira vez que foi quando eu disse foda-se à mesa, estás a ver a cara dos meus pais, foi tipo, não ficaram chocados, né? Os meus pais também dizem, mas ficaram naquela, o gajo agora passou uma barreira, passou um limite, mas não me limitaram. Será que vamos dizer? Não, mas não disseram nada, Nada porque perceberam também foi... Perceberam que era a minha raiva a falar, eu estava a falar de uma cena qualquer do governo, estás a ver? Uma cena de uma atitude qualquer menos boa que eles tomaram, e eu, disse o meu foda-se. E meus pais também não levaram mal, mas é engraçado porque eu notei que a energia ali à tua volta mudou um bocado, estás a ver? A energia com que eles me estavam a ouvir e que eu estava a falar, até fiquei tipo um bocado embasbacado. Por acaso também tenho uma experiência dessas com os meus pais, embora eu com os meus pais não tenha tanto controle com as palavras, mas há certas palavras que claro são um bocado mais fortes. Às vezes uma caralhada à frente dos teus pais, um bocado à toa. Ok, caralho não uso, mas pronto, acho que também não teria grandes problemas a utilizar. Sim, mas é uma questão de, eu falo para mim, né? Tipo, mandar uma caralhada à frente dos pais é tipo, estás em casa, mas pagas a renda aqui. Mas esse momento, por exemplo, foi, estava a falar, penso com o meu pai, por causa de uma lâmpada que estava fundida e... Disseste fundida ou fodida? Lá está, eu disse fodida, a lâmpada estava fodida. A piada era mesmo essa. Pois, e portanto... Disseste que a lâmpada estava fodida. Pois. E estava mesmo fodida, né? Estava fodida. Porquê? Porque estava fundida? Porque estava fundida. Estava fodida porque estava fundida. Então podias ter jogado com isso. A lâmpada estava mesmo fundida. Pois, mas... já me aconteceu também. Mas lá está, eles também não...
Não disseram nada. E uma cena, já vos aconteceu, tipo, vocês irem mandar o foda-se e de repente é o fogo. Isso é uma cena tipo, foda-se. Não, Já me aconteceu. Com o Fosga-se. Ah, fosga-se. E tu tens bué o hábito de dizer Phonics. E eu noto bué, isto é bué engraçado, meu. Eu noto bué quando tu vais dizer Phonics, tipo, o pessoal entra em pânico, tem um mini ataque cardíaco. Pensa mesmo que tu vais dizer foda-se, estás a ver? Quando tu começas eu vejo que quando ele está a dizer o fô, a primeira sílaba, as pessoas ficam assim, cara, este gajo vai dizer foda-se. E depois dizes Phonics. Por acaso a minha mãe também, ultimamente, não sei, também quando me irrito com alguma cena, irrito-me, com cenas que vejo na televisão, etc. Um gajo fala mais irritado, estás com as palavras assim, Estás mais propenso a ser as neiras. E às vezes digo foda-se. A sério, dizes? Eu também às vezes digo. Esta merda. E a minha mãe diz logo assim, Bruno! Também por causa do meu irmão, não é? Que é normal. Não, eu acho que na minha casa é mais... Mas às vezes até se ri porque sabe que aquilo não foi por mal, foi porque estavas mesmo chateado. Eu na minha casa é mais porque a minha mãe e o meu pai tiveram educações, tiveram educações muito tradicionais, estás a ver? Terráqueas. Terráqueas? Sim. Pá, acho que é uma boa palavra, terráqueas. Sim, porque os meus pais não são extraterrestres. Mas com isso estás a chamar ele extraterrestre? Ele é um extraterrestre. Um extraterrestre gay. Obrigado, meu. Isso para mim é um elogio. Eu vou recolher esse elogio como muito... Conhece a área 51? Claro que conheço, meu. Eu nasci lá. Eu não. Eu fui capturado, estás a ver? Levaram-me para a área 51, fizeram-me experiências, foram ao Cuba, aquelas cenas. Isto é um bom tema, para a área 51. Mas agora o Carlos é que vai dar o próximo tema. Nós já demos um cada um. Não, eu não dei. Deste? Dei? Deste? Não dei. Eu não me lembro, mas deste. Não dei. Deste que eu até disse, vamos pegar por aí. Não dei. Deste. Ok. Por acaso deste-me. Ok. Deste um tema. Sim. Deste um tema que estava agregado a um tema dele, mas foi uma cena que sério? começámos. Sério, estou a falar sério. Ok, ele está a gozar com a minha cara. Carlos. Fala, Carlos. Pá, gostava de saber aí a tua opinião sobre assuntos variados. Nomeadamente alguns. Por acaso agora esta conversa fez-me lembrar de palavras que já não são utilizadas, palavras que já perderam. Tu és fedido, Olha, meu. por acaso ouvimos uma. Foi ontem, não foi? Não, foi o Johnny que disse. Um grande props para ti, Johnny. Johnny, estamos aí na parada. Johnny, tu és o maior, mano. Dá alguma conversa vossa. E ouvimos uma palavra que é muito usual. Pois qual é que foi? Era da Bófia, a falar da Bófia. Não lembro se era da Bófia ou não. Da polícia, peço desculpa. Dos senhores polícias, a autoridade. Senhores agentes. Senhores agentes da autoridade. Qual é que era a palavra? Eu agora não me lembro. Que é por acaso não Eu acho que até era tipo uma metáfora para uma chapada, né? Yeah. Não era nada. Mas era algo da cena. Eu disse essa palavra. São palavras que tu ouvias antigamente muito e que já não ouves tanto. Já não ouves Desapareceram completamente. E quando tu ouves, ficas, ei caraças, há quanto tempo é que eu não ouço esta merda? Aquele choque. Parece que estás a ouvir uma palavra nova, mas lembras-te logo que já usaste aquilo. Eu, por exemplo, estavas a dizer que ali tu utilizas bastante o Phonics. Yeah. Eu, na minha opinião, acho que é uma coisa que eu já não ouço há bastante tempo. E já utilizei bastante. E acho que apanhei isso do Phonics na zona de Setúbal. Foi quando eu apanhei isso. Que já foi há imensos anos. Mas na zona de Setúbal eles têm muito hábito de dizer algumas cenas. Do tipo moço, sócio é tipo aquela cena tipo sócio. Eles dizem isso, não sei porquê. Olha, uma palavra que eu já não ouço há muito tempo e que guardo com muito carinho no meu coração. Uma palavra que eu ouvi na escola primária, C mais S da Cruz de Pau, dando a própria para C mais S, era a palavra catrefa. Catrefa era a palavra que nós usávamos para descrever as gajas que eram... Como é que eu vou dizer isto de forma educada? Putas, exato, eram as putas. As putas eram as catrefas. E pá, nós usávamos esse termo, tipo catrefas. E eu não sei, há bué estrangeirismos que nós apanhamos do crioulo, na zona da Amora, estás a ver? E eu nem sequer sei se isso é tipo propositado ou não, estás a ver? Tipo, se nós fomos apanhando de propósito ou se foi uma cena que foi-se incluindo na nossa linguagem. Há boas cenas que vêm do crioulo, estás a ver? Por acaso catrefa não sei se é o exemplo. Se tu analisares bem as coisas, as linguagens vão evoluir com o tempo. Palavras novas vão aparecendo assim do nada, porque uma pessoa utiliza, principalmente agora com as redes sociais, qualquer coisa que seja utilizada de novo e que outra pessoa repita, vai tornar-se viral. E as pessoas vão usar. Ok. Neste momento, lá está aquela coisa
que dura só um X tempo bastante pouco, nomeadamente as coisas na internet, mas na linguagem costumam durar bastante mais tempo. Ok. Mas também se acabam por perder umas e ganham-se outras, constantemente. E tu usas alguma palavra que sintas que... Já houve alguma palavra que tu deixaste de usar porque sentiste que já não fazia sentido? Do tipo... As pessoas já não usam isto e eu não vou estar a ser estranho. Não penso dessa forma, eu não penso nisso, é mesmo... É natural. É natural, tipo, desaparece mesmo do meu vocabulário. E há alguma palavra que tu achas tão fixe que ninguém usa e que tu vais usá-la por seres o único a usar? Penso que não tenho nenhum exemplo disso, por acaso. Normalmente pessoas muito egocêntricas fazem isso. Para marcar a diferença, estás a ver? Sim. Tipo, querem usar palavras muito diferentes dos outros. E isso, eu que tenho uma cena paralela tipo, na música, estás a ver? Eu curto às vezes de usar palavras que as pessoas não usam. Porque vai chamar a atenção, estás a ver? Sim, tipo, o gajo disse aquilo, não é? Estás a ver? Isso Sim, é aquelas fixe. palavras que nós chamamos de palavras caras. Palavras caras, sim. Yeah. Podem não ser caras. Não, são caras no vocabulário do que tu usas no regulamento do dia a dia, não é? São palavras que tu, se calhar, usas uma forma mais fácil de dizer, não é? Exatamente. Não precisas estar a dizer que é um palavrão, não é? As palavras caras são palavrões. Portanto, São palavras grandes, sim. são palavrões. Quando vais ao médico fazer uma estetoscopia, por exemplo, eu nem sequer sei o que é uma estetoscopia. Pá, é uma cena com estetoscópio. Tetoscópio. Vais lá fazer uma cena com estetoscópio. Tu dizes que vais a uma consulta. Claro. Tu não vais dizer, olha, vou fazer uma estetoscopia. Claro que não. Olha, vou fazer... Pá, normalmente acontece em casos graves. Quando tu dizes, vou fazer uma biópsia. Aí é que há um caso grave. Tenho aqui um exame marcado. Está lá? Exato, sabes qual é o exame que está marcado, mas não vais dar a dizer aquele palavrão todo. Tenho este exame marcado. Mas calhar porque essas palavras revelam muito sobre ti. Tu não queres que os outros também saibam tanto assim. Mas principalmente se for uma colonoscopia, não é? Uma colonoscopia? Estas palavras é interessante porque a linguagem na língua portuguesa foi evoluindo muito ao longo dos anos. E para quem não sabe, o Google já fornece dados sobre isso. Se forem procurar certas palavras no Google, aparece dados estatísticos sobre a utilização dessas palavras, não sei se em literatura ou mesmo oral. Sim. Aparecem dados estatísticos sobre isso, um gráfico do uso dessas palavras ao longo dos anos. Ao longo dos anos? A sério? Sim. Epá, isso é bem interessante, meu. Tenho que ir ver isso, por acaso. Desconhecia. Por acaso não conhecia isso, meu. E, tipo, e já agora uma pergunta em relação tipo, à língua. Qual é que vocês acham que é a língua que mais influenciou o português do tipo... que nós hoje em dia usamos mais estrangeirismos? Claro que vem-nos à cabeça o inglês, né? O inglês é global. Exatamente, nós aportuguesamos o inglês sistematicamente na nossa vida, estás a ver? Mas eu acho que nós, tendo uma herança muito africana... Há muitas... mais o africano e o brasileiro. Nós os três andamos sempre assim, sempre. Sim. Eu acho que nós falar uns dos outros. Eu acho que nós metemos muitas coisas no português que vêm do africano. Eu acho que não quero estar errado, mas a palavra bué vem de Angola. É capaz. E já está no dicionário. Já está no dicionário? Então já é justo, já podemos usar num texto. Bué. Pá, é assim, depende da tua... Pá, imagina que queres escrever um texto muito rendilhado, uma cena muito bem escrita. Tu não vais escrever bué, porque é uma palavra menos cara do que muito, não é? Mas já podes usar e não ser um erro, estás a ver? Quando eu andava na escola ainda era considerado erro. Mas eu acho que é da África, né? Que vem mais influências. Não sei. Tu na tua linguagem usas muito estrangeirismos? Imenso, especialmente o inglês. O inglês, né? E no teu curso de Bioquímica, né? No teu curso de Bioquímica há muita matéria com estrangeirismos? Ou você, sim, há tradução? e muito derivado do inglês. Okay. Literalmente tu tens palavras e... Essas palavras são traduzíveis para cá? Depois é isso que eu ia dizer, que não são traduzíveis. Literalmente não são. Há palavras que não têm tradução? Sim, há palavras que não têm tradução. Pode-se tentar arranjar uma frase que se adeque, mas nunca é uma tradução literal. Ok. Bem, pessoal, isto já está quase a chegar a 1 hora. Eu queria só terminar aí com algum tema que o nosso convidado tenha trazido também para nós, já que ele tem mais direitos que nós. Há alguma coisa que queiras falar antes disto acabar? Algum tema que te... Agora assim de repente não me chega nada. Há bocado disseste-me um bom, meu. Há bocado disseste-me um tema bom e agora não estás a lembrar. Não estou não. Legalize it, don't criticize it. O que é que tu achas Bem, disso? já não estava muito para abordar esse tema, mas... Não, mas podes abordar. Não, mas só se quiseres, né? Também não estou a obrigar. Sim. Não, é assim, eu sou uma pessoa que sou bastante a favor da legalização
posso dizer que todas as drogas, no sentido geral, pode haver muita gente a criticar isso, mas eu acho que uma legalização geral das drogas, com a legislação decente e pronto, com as coisas bem feitas, trazia mais benefícios do que prejuízos. Ok. Quer fosse em termos em termos financeiros para o Estado, quer para a saúde das pessoas, porque se tivermos as coisas legalizadas vais ter sítios especializados que te possam ajudar, Ok. quer seja para tu consumires, quer seja para tu deixares de consumir. Vais ter muito mais especializações nisso. E uma coisa que eu acho em relação às drogas, lá está, como já disseram, eu estou em bioquímica e Como disse, eu estou em bioquímica, sou um drogado do caralho. não é propriamente isso, mas tenho uma visualização de, não propriamente de drogas, mas de compostos químicos. Eu não vejo as coisas como drogas, vejo tudo como compostos químicos. Ok. Tudo o que nós vemos está presente na tabela periódica. Ok. Isso é bem interessante ver isso dessa forma. E todas as coisas que... Todos os produtos químicos, falando mais nas drogas ilegais, porque drogas, também temos as drogas legais, medicamentos prescritos, nomeadamente os Estados Unidos têm imensos problemas com opioides, que são prescritos para uma porra de uma dor de uma unha. Qualquer coisa eles prescrevem opioides e que são, na minha opinião, dos piores medicamentos que se pode tomar porque são extremamente aditivos. Os opioides? Sim. Ok. Ou seja, estás-me a dizer que marihuana é aditivo? A marihuana pode ser aditiva, não é... Acho que isso depende da pessoa. Não é fisicamente Aditivo. Mentalmente, provavelmente. Mentalmente pode ser. Ok. Pode... É assim, dependendo do estado de espírito da pessoa, mas lá está, isso varia de pessoa para pessoa, varia da mentalidade da pessoa, varia do para que é que a pessoa toma isso. Achas que uma pessoa com uma depressão mais facilmente fica viciada em opiáceos? Opiáceos? Opiáceos é uma palavra que existe. Eu informei-me. Mas tu és bioquímico, has de saber melhor do que eu. Não conheço. Opioides. Opioides. Ok, opioides. Peço-me essa desculpa. Opiáceos, penso que se pode... Opiáceos. Opiáceos? Ok. Opiácidos. Opiáceos. Sim, foi o que ele disse. Eu disse opiácidos. Disseste opiácidos. Epá, peço desculpa pela ignorância. Não há problema nenhum. Mas já não há problema nenhum. Estamos em casa. Não, estou só a ser um burro de merda. Não, estou só a ser um burro do caralho. Não há problema nenhum. Mas acho que uma pessoa com depressão é mais propensa a ficar viciada nisso, porque vê isso como um escape do momento que está a viver. É sim, penso que sim, mas lá está. Muitos dos vícios vêm por causa da pessoa tomar esses compostos como uma forma de escape à realidade que tem. Ok. Porque lá está, a maior parte das drogas tem efeitos... Sobre a tua consciência? Sim. Não quer dizer que não nos façam ver a realidade como ela é. Eu, no meu caso, posso dizer que sou consumidor de cannabis. Portanto, é um caroço. Já sabem, Carlos. Sabem que... Mas olha lá, agora só para terminarmos isto muito rápido. Tu achas que as drogas leves deviam ser legalizadas para efeitos recreativos ou apenas para efeitos médicos? Eu penso que trazia benefícios das duas partes. É? Sim. Tu, enquanto consumidor, tu reveste em que situação? Na cena do recreativo ou na cena medicinal? Medicinal? Muito mais medicinal. Ok. O que é que te faz? Tipo, imagina, tu estás estressado e ficas fixe? Para o stress, mas também para outros problemas que eu já tive. Pronto. Aqui não vou comentar, mas ajudou-me a ver certas coisas de outra forma, lá está, com outras perspectivas, porque tirando da realidade que tu vês normalmente, mostra-te outras realidades. Não estou a dizer que alucinas completamente, não é? Mas consegues ter outro estilo de pensamento. Estou a perceber. Quando estás sobre o efeito dessas substâncias. Achas que chegas mais longe? Mais longe como assim? Tipo em termos de pensamento?
Sim, posso dizer que até mesmo em termos espirituais, que eu lá está, não sou católico, não sou ateu. Mesmo em termos espirituais ganhei alguma espiritualidade com Eu esses tenho, substâncias. tenho uma outra pergunta. Isso também depende muito do que fumas, porque há coisas que são mexidas em laboratório, não é? Se calhar vão-te fazer mais mal, não é? Que não te vão conseguir levar o teu cérebro a ascender a outro lugar. Sim, lá está, isso depende muito do composto. Isso agora podia Lá está, e estar a mais minha uma hora pergunta a falar é, disso. se legalizares isso, não é? Se legalizares a marihuana, o quanto isso não será mau, estás a ver? Porque esse composto, É assim, tu se fosse legalizado, a maior parte das pessoas o que consome é marihuana proveniente da planta. Existe marihuana produzida em laboratório, e essa por acaso tem dado bastante mal porque são coisas muito mais fortes e essa Mas são mais baratas, traz o que é vício, que- traz sim. vício físico. mas Eu o que, já é que, o que é que eu estou a comprar? Estou a comprar que é mais barato. Sendo mais barato, Sim, se for em há muito mais laboratório procura. Há muito mais procura disso do que marihuana, porque o pessoal quer fumar. sim, é verdade, do que seja, estás a a ver? maior parte da mentalidade do pessoal é assim. Quer é fumar e não se interessa se é marihuana, se é bolota, se é pólen, que são os nomes técnicos que aquilo tem. E todos nós sabemos, né, que está visto todos, tanto a pólen como a bolota se fazem coisas que a erva não. Sim, é faz. diferente, tem mocas mais pesadas, digamos. E muitas até levam a desmaios e levam a outras merdas que talvez a erva não leve, não é? Sim. Por ser mais leve, por ser diferente. Portanto, há bocadinho nós estávamos a falar, disseste que o álcool acaba por ser pior, mas eu estou a comprar o álcool tanto com a bolota e com o pólen, que são coisas que são super. Tu sentes, epá, não sei se sentes, mas eu tenho muitos amigos que muitos já me disseram que sentem tipo estalos no cérebro. Yeah, é Tipo, diferente, é completamente diferente. Aconteceu-me da parece primeira vez. que estão, tipo, o cérebro parece estar. Pá, não sei explicar isso, mas parece que estás a perder tipo, os neurónios Yeah. que estão a vazar. Estás Parece que a estão ver? tipo a morrer, Que é o né? que ele faz, né? Bem, Que ele não. perde os neurónios. Eu não descreveria assim, mas já me aconteceu a primeira vez que fumei, penso que foi pólen. Lá está, é a chamada estala. Exatamente, é esta aula. Literalmente senti como se tivesse levado uma chapada no cérebro. Mas isso aconteceu-me talvez porque eu também estava a misturar álcool. Foi Não, um não, bocado- eu estou a falar de pessoal também sem misturar álcool. Que também Sim, não flui, sem estás a ver? misturar isso nunca me aconteceu. Pronto, pode não ter acontecido, mas eu estou a comprar o álcool com isso. O álcool toda a gente sabe faz mal, né? Mas é assim, aí temos de ver uma coisa que é o pólen e a bolota já são compostos derivados da erva e para tornares esses compostos mais Fortes? rentáveis, Mais rentáveis, ok. eles são cortados com certas merdas que a maior parte do pessoal não faz ideia sequer o que é. Ah, tá. E será que essas merdas não fazem pior que o álcool? Fácil, claro. Sim, poderão fazer. Pronto, é isso aí, foi aí que eu quis chegar, que é as Mas lá pessoas está. que fumam isso em geral, né, o pólen e a bolota, é muito pior se fumarem isso e deixarem o álcool do que continuarem no álcool e deixarem isso. Mas lá está, a cena é que se tu tivesses, era o que eu estava a dizer, se tivesse essas coisas legalizadas, tu vais ter controle sobre isso. Tu não vais ter uma pessoa num laboratório em casa, e isto entre aspas, que mete qualquer merda simplesmente para aumentar a rentabilidade do produto que ele compra para depois tens vender. outra coisa, o preço. Será que ia ser igual? A gente sabe que, claro, a gente sabe que isso Ah. anda a rondar lá, 1 grama, ou mais de 1 grama, Depende 10 da euros, né? erva, 10 euros. 10 euros. 10 paus a grama, sim. Achas que vai ser 10 paus? Se fores ter que comprar uma Sim, lá está, lá está. Achas que vais comprar a 10 euros? Lá está, isso depende do tipo de legislações que o nosso Estado aplicar. Se eles fizerem a legalização, se eles levarem a legalização para a frente, com o intuito de diminuir o consumo, eles poderão fazer isso. Mas Mas isso nunca vai diminuir o consumo. aí não vai diminuir porque só vai aumentar o consumo pela via do mercado negro. Lá está. Yeah, Por exatamente. isso é que eu acho que se isso fosse levado para a frente, os preços ou deveriam continuar iguais ou deveriam descer. E aí lá está, depende dos investimentos que as pessoas fizerem.
Depende de quem está disposto a Mas investir conhecido o nisso. Estado como tu conheces, achas que o preço ia se manter? Eu penso que ia aumentar. Eu penso que ia aumentar. Bem, pessoal, está fixe, grande, boa conversa. Vamos ter que dar aí por terminado. Obrigado a todos por estarem a ver. Vocês já sabem como é. Subscrevam a página se querem mais conversinhas de merda. Carlos, obrigadão por ter estado aí. Nada, Estamos eu é juntos. que agradeço. O meu sidekick, o Bruno, nosso Yo. palhaço de horas vagas. Então, mano, fiquem bem. Grande abraço, um grande bem-aja às vossas famílias e familiares. E peace.